Fala galera, começando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje vai ser sobre um cara, na verdade vai ser sobre a filosofia de vida de um cara chamado Napoleão Hill. Se você quer saber sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre mudança de vida, é extremamente importante você já ter lido pelo menos um livro desse cara, Napoleão Hill. E quem que foi ele? Bom, bem resumidamente, eu vou direto ao ponto. Ele era um escritor jovem naquela época que recebeu uma missão, ainda enquanto jovem, de uma missão que mudou sua vida da noite para o dia. E essa missão veio do Andrew Carnegie, acho que é assim que se pronuncia, que era um magnata da época, é um dos homens mais ricos da história, e ele propôs para Napoleão Hill estudar sobre a riqueza, criar uma filosofia de riqueza. Ou seja, você vai atrás de milionários para conhecer segredos, padrões que eles possuem na vida deles, e você vai anotar tudo isso e ensinar para o resto da humanidade. Você vai praticar essa filosofia de vida, você vai levar adiante esse conhecimento. E foi exatamente isso que Napoleão começou a fazer a partir daquele dia, a partir do momento que ele aceitou aquela proposta. E aí ele foi atrás desses magnatas, ele começou a estudar e ele percebeu que realmente existia um segredo. Existiam alguns padrões que esses milionários seguiam. E quando ele expôs isso nas suas obras, nos seus livros, ele faz a questão de deixar isso claro, para você conseguir de fato entender qual que é o segredo, o que esses ricos fazem. E aí você começa a associar com a realidade de hoje e percebe que muitos ricos ainda fazem isso hoje. E isso que os deixa cada vez mais ricos. Então, qual que é esse segredo e como você consegue aplicar para a sua vida? Bom, o segredo nada mais é do que você ter um propósito definido. E o que seria esse propósito definido? Aí eu vou precisar que você faça um esforço mental, um exercício mental de puxar lá atrás na sua memória quantas metas financeiras você já criou e desistiu no meio do caminho? Quantas metas pessoais você já criou e desistiu em uma semana, 2 semanas, um mês, um ano? Quantas vezes você já criou algo e você nem se lembra mais que criou? E agora que eu tô pedindo para você fazer esse exercício mental, você está buscando e lembrando de coisas que você nem se dava mais conta. Então é exatamente sobre isso. O Napoleão Hill até fala em algum dos seus livros de que quando a pessoa não tem um propósito definido, é como se fosse um barco sem o leme. E trazer isso para uma frase atual seria, pô, nada mais é do que uma Ferrari sem volante. Você corre, você acelera, você anda, mas sem direção nenhuma. Você não consegue direcionar. Então, o que seria ter esse propósito definido? É você ter clareza no que você quer de fato. E quando eu digo o que você quer de fato, né? Ah, eu quero ser rico e pronto. É, pô, beleza, você quer ser rico por quê? Pra quê? Como você vai ser rico? Entende o que eu tô falando? Um exemplo mais simples ainda. Poxa, você define o propósito de que você quer ter um corpo legal, um corpo alinhado. E aí você fala, beleza, como que eu vou chegar nesse corpo definido? Bom, vou fazer academia, vou fazer dieta, vou evitar lugares com bebidas alcoólicas, e aí você começa a se comportar dessa forma. Ou seja, você tem a clareza, você tem o objetivo traçado e definido. Pô, em quanto tempo você vai atingir esse objetivo? Ah, em 6 meses eu vou conseguir atingir esse objetivo. Bom, você estabeleceu até um prazo. Então esse propósito ele está definido. E aí o que você precisa fazer? Você precisa acreditar de que você é capaz. Então o Rio ele também deixa claro isso. Você cria o propósito, você define ele, e aí depois você tem uma fé, você tem uma crença de que é possível sim alcançar esse propósito. Aqui eu dei o exemplo com um corpo definido, porém você pode levar para a sua realidade e aplicar em finanças também. Então estabeleça um propósito de quanto você quer atingir de patrimônio. Então coloque esse propósito, defina um propósito para isso, para o assunto de finanças. Após fazer isso, a definição desse propósito, crie um caminho para chegar até lá. Depois que criou esse caminho, crie outra alternativa como um plano B. Crie umas 5 alternativas que faça você chegar lá, que você consiga enxergar. Dentro dessas alternativas, agora pratique a mentalidade que eu também explica que os ricos possuem, de acreditar, de ter fé que é possível sim mudar. E
quando a gente fala um pouco sobre fé, não é voltado totalmente para a espiritualidade ou algo nesse sentido de religiosidade. Não é nada disso. É mais você ter a crença, você acreditar que é possível você alcançar aquele objetivo. Então, quando a gente fala de fé nesse contexto, é exatamente sobre isso. É você acreditar que você é capaz. O que é de extrema importância? A gente conseguir enxergar, então, que ele fala, pô, cria um propósito, defina um propósito e acredite nesse seu propósito. Não deixe ninguém falar que você não consegue. E, cara, se a gente olhar hoje para os bilionários da atualidade, vamos olhar para o principal, Elon Musk. Cara, ninguém falava que era capaz um cara botar um foguete e fazer o foguete dar ré. Ele foi lá e fez isso. Pô, tá claro que o propósito dele é querer levar a humanidade para Marte, levar para a Lua, para avançar o máximo de tecnologia possível. Isso ele deixa claro. Pô, a gente de fora consegue enxergar e falar, pô, o propósito desse cara é esse. Imagina para ele, então, isso fica muito mais visível, muito mais claro. Pô, existem milhares de exemplos com jogadores de futebol que acreditaram, com cantores, com artistas. Então, o que eu tô te falando? Acredite que é possível. Acredite que você vai conseguir mudar de vida. Eu consegui. Eu ainda não atingi o patamar financeiro que eu sonho. Mas, pô, eu consegui mudar uma realidade micro. Consegui já mudar uma realidade, talvez, comparado a algumas pessoas que estavam próximas a mim. Então é possível. A partir do momento que você alinha a sua mentalidade e você acredita que você consegue, parece que as coisas vão fluindo. Parece que as coisas vão acontecendo. E isso explica também quando ele fala sobre a inteligência infinita. O que seria essa inteligência infinita, pelo menos no meu entendimento? Seria justamente isso, quando você acredita em algo e você começa a conversar com você mesmo. Pô, como que eu vou resolver isso? E aí você começa, pô, se eu fizer, em vez de pelo plano B, se eu for pelo plano A, e aí na metade do plano A eu mudar pro plano B, será que vai dar certo? E aí eu crio um plano C? Entende? É você conversando com você mesmo e parece que as coisas vão acontecendo, porque você está preparando sua mentalidade para enxergar essas oportunidades. Então, o que Hill tenta deixar claro em todos os seus livros? Que existe sim uma forma de você enriquecer e de ter prosperidade. Basta primeiro você definir o que é riqueza para você. Que talvez a minha riqueza, ou o que eu enxergo como riqueza, é diferente do que você enxerga como riqueza. Talvez para mim não precise ter uma Porsche, uma Ferrari, uma Lamborghini, uma mansão. Talvez para mim não seja necessário chegar nesse ponto. Talvez para você seja isso riqueza. Talvez uma viagem para Europa seja riqueza para você, entende? Então, o primeiro de tudo é você definir o que é a riqueza para você. E a partir desse momento você, pô, crie metas pequenas primeiro, crie caminhos para alcançar essas metas. Nada mais é do que isso, galera. O que eu já venho falando em outros vídeos aqui também do canal. E eu quis hoje trazer um pouco sobre a visão que Napoleão Hill tem sobre a riqueza, tinha sobre a riqueza, e deixou esse legado incrível. Esse legado que é utilizado até hoje pelos ricos e que é um segredo que hoje está sendo compartilhado mundialmente através da internet, através ainda dos seus livros, no boca a boca das pessoas. Então, pô, se é algo antigo que funcionava antigamente e ainda funciona na atualidade, nada mais é do que algo validado. Então, o que custa você testar na sua vida? O que custa você trazer isso para a sua realidade e tentar de fato colocar em prática? Tente pelo menos 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí só depois desse tempo você fala, pô, isso é papo furado, isso não dá certo. Mas se arrependa por ter tentado do que se arrepender por não ter tentado. Beleza? Então comente aqui, vocês já estão colocando alguma dessas coisas que eu falei hoje em prática? Vocês já conheciam Napoleão Hill? Já leram algum livro dele? Se leram, se conhecem alguma coisa, deixa aqui um comentário. Compartilha com seus amigos, deixa um joinha no vídeo. E tamo junto, galera. Até mais!